Às vezes eu me sinto como um grão de areia na praia, uma gota d'água no oceano. Porque a gente vê a maioria falando o contrário do que eu falo. Ou eu estou errado, ou Deus está errado em me mostrar as coisas que Ele me mostra, né? E eu fico olhando e é maravilhoso demais, porque é gostoso ouvir coisa boa, amém? Boa notícia. E eu fico vendo assim nesses últimos dias, nós ouvimos mais pregações sobre motivação, e as pessoas só dizendo que vai vir só o que é bom, o que é o melhor. Então hoje há um evangelho sendo pregado, um evangelho só de bênção, né? E não de comprometimento. Aí eu falo, Deus, será que eu estou errado? Não que eu não queira a bênção, não que nós não queiramos uma vida de vitória, mas nós temos que saber como vamos chegar nesse ponto diante de Deus. Então João 16:33 diz assim, Jesus ele disse, estas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim, amém? No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vou repetir, Jesus ele disse assim, essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então feche seus olhos. Pai, nós te adoramos, mais uma vez no nome de Jesus, nós nos rendemos ao teu Espírito, cremos que a tua glória está neste lugar, e queremos continuar ouvindo do Senhor, da tua palavra, do teu Espírito. Revela-nos, Pai, o que está no teu santo coração, nos instrui no centro da tua palavra, no centro da tua vontade, em nome de Jesus, amém, Senhor, amém. Essa semana eu vi uma propaganda que me chamou muita atenção diante de Deus, porque a minha esposa fala que eu mastigo até água, né? Ela fala, você quer mastigar tudo e gosta de ouvir tudo mastigado. Mas eu gosto de prestar atenção às coisas. Tem coisa que passa desapercebido, porque nós não somos perfeitos. Mas eu gosto de analisar frases que são faladas. Por exemplo, tem uma frase da Petrobras, uma propaganda que é muito interessante. Eu gosto de frases, de observar, e da sabedoria que Deus dá para as pessoas para fazerem uma frase que pode mudar a vida de alguém, que pode levantar. A Petrobras ela fala assim, o desafio é a nossa energia. Parece que é uma frase simples, mas não é uma frase simples. O que eu entendo que a pessoa lá, o marqueteiro, a pessoa que preparou a propaganda, quis dizer com essa frase, é que cada vez que eles são desafiados, eles são impulsionados a crescerem. Entendeu ou não? É como se eles dissessem, o desafio é o nosso combustível. Nós não fugimos de desafio. Cada vez que eles são desafiados a fazer uma coisa, a inovar, a fazer uma coisa que nunca fizeram, isso é o combustível deles. Ou seja, se parar de ter desafio, eles param de crescer. O Bruno falou muito aqui sobre luta, né? E a mesma coisa é a nossa vida. Se parar de ter luta, os momentos que nós mais aproximamos de Deus são os momentos de luta. Infelizmente o ser humano é assim, e Deus sabe que nós somos assim, amém? Às vezes quando está tudo bem, nós relaxamos, nós não lemos Bíblia, não oramos, não intercedemos, às vezes não queremos ir ao culto, mas quando a coisa piora para aqueles crentes que são maduros e conhecem a Deus, eles se aproximam mais de Deus, e a luta, o desafio que vem, se torna o seu combustível, a sua energia também, para impulsioná-lo a lutar, a crescer, a desenvolver a sua fé, em nome de Jesus, amém? Mas eu vi uma propaganda essa semana do Gatorade. Eu estou dizendo que eu gosto de ficar analisando o que os outros falam, frases, e foi interessante, que a propaganda ela começa assim, eu não sei se alguém já viu, eles começam mostrando algumas cenas do esporte. Alguém viu essa propaganda? Aí mostra futebol, mostra o pessoal jogando vôlei, jogando basquete, profissionais. Aí a pessoa que é o locutor da propaganda, ele começa a dizer assim, ó, não é a chuteira mais leve, não é o uniforme mais leve,
Ele fala, não é a bola mais leve, porque cada ano que passa, tecnologicamente, eles estão procurando facilitar mais para que o atleta se sinta melhor, para que ele possa o quê? Vencer. É ou não é? A bola hoje é mais leve, as chuteiras são mais leves, a malha que o jogador veste para jogar é uma malha melhor, que ninguém veste no dia a dia, para poder ele transpirar de uma forma que não prejudique o seu desempenho no campo ou na quadra. Os irmãos sabem disso, né? Então eles começam dizendo, tecnologicamente, que não é a chuteira mais leve, não é a bola mais leve, não é o tipo de uniforme. E depois eles mostram a pessoa tomando Gatorade e falam uma frase tremenda, tremenda. Fala assim, ó, vencer vem de dentro. Alguém viu a propaganda? E ouviram a frase? E eu falei assim, meu Deus, que frase tremenda. Vencer vem de onde? Vencer vem de dentro. E eu estava dirigindo, depois, trabalhando, isso foi na hora do almoço, e eu comecei a pensar diante de Deus, eu falei, Deus, tem tudo a ver, tudo a ver. Porque às vezes nós deparamos com a Bíblia, e nós pensamos até que a palavra de Deus não é verdadeira. Porque Deus afirma uma coisa que na nossa vida, muitas das vezes, não é o que está acontecendo. Você já observou? A Bíblia fala que Jesus já levou nossas doenças, mas às vezes nós estamos doentes. Se Ele levou, por que tem doença ainda? Aí gera aquela dúvida, será que é assim mesmo? Ou o que está faltando para ser assim? A Bíblia fala em todas essas coisas, depois nós vamos ler lá em Romanos, nós somos mais de que vitoriosos por meio daquele que nos amou. E nós olhamos às vezes, nós estamos vivendo uma derrota, vivendo fracasso. E nós perguntamos para Deus, será que a coisa é assim mesmo? Se eu sou mais que vencedor, por que tanta derrota? Por que tanta vergonha, tanta humilhação, tanta dor, tanto problema, tanto fracasso? E eu lembrei, e Deus começou a tratar comigo nessa frase, que a vitória vem, o vencer está onde? Vem de dentro. E o que eu compreendi com isso? Eu comecei a abrir minha visão diante de Deus. Por que muitas das vezes nós perdemos? Por que muitas das vezes nós somos derrotados? Por que muitas das vezes nós andamos em fracasso? Não é que Deus mentiu, não é que a palavra de Deus é adversa, não é que Deus está nos enganando, mas é porque nós temos que aprender um princípio diante do Senhor. Amém? Para nós vencermos no dia a dia, no nome de Jesus, nós não podemos depender das circunstâncias. É isso que esse camarada disse na propaganda. Não falou diretamente, mas é o que ele quis dizer. O que faz um campeão não são as circunstâncias, não é o tipo de roupa que ele veste, não é o tipo de calçado que ele calça, não é a bola mais leve, não são os facilitadores do dia a dia, mas é a disposição de vencer. Amém? Está dando para entender isso? Para que haja vitória, sempre vai ter que ter um adversário à altura. Amém, irmãos? Para que haja vitória, sempre vai ter que ter um adversário à altura. E nós queremos vencer de forma simples. E ele então começa a dizer na propaganda, não é a chuteira mais leve, não é a bola mais leve, não é a tecnologia moderna que faz um campeão. Porque vencer vem de onde? Vem de dentro. É uma disposição, eu quero vencer, eu vou vencer em nome de Jesus. Nós não temos a obrigação de chegar primeiro no pódio, mas nós temos o dever de lutar para ir até a reta final. Para mim vencer, não é chegar primeiro do que todo mundo, amém? Na minha concepção, na minha filosofia de vida, vencer é chegar até o final, amém? Todo mundo desce a lenha em Rubim Barrichello, mas ele sempre chega ao final. Dificilmente, às vezes quem está lá na frente dele, no primeiro lugar, no segundo, acontece um acidente e sai da prova. Isso é vantagem. É preferível chegar no quarto, no quinto, no décimo, no último, mas chegar intacto. Então você não precisa ser a estrela da igreja, não precisa ser a estrela do seu emprego, não precisa ser a estrela da sua vizinhança. Jesus é a estrela maior, amém? Ele é o sol da justiça, Ele é a resplandecente estrela da manhã. Deus não está procurando estrela na igreja, Deus está procurando pessoas perseverantes, que queiram chegar até o final, amém?
E muita gente está desistindo na igreja, no reino de Deus, porque estão parando no meio do caminho, porque estão querendo depender de circunstâncias favoráveis. Se tudo não estiver bem, eu não sirvo a Deus. Se tudo não estiver bem, eu não vou à igreja. Se tudo não estiver bem, eu não vou trabalhar, eu não vou fazer nada para o Senhor mais. Porque nós estamos dependendo de quê? De circunstâncias. Amém, irmãos? Mas a vitória, ela só manifesta onde há adversidade, onde há dificuldade, onde há luta. E Jesus, ele já avisou para os discípulos o que serve para nós. Ele disse: nesse mundo tereis aflições. É uma afirmativa, ele não colocou dúvida. Ele não colocou aí, um será. Ele afirmou: no mundo tereis aflições. Mas tende o quê? Bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém? E é nessa fé que nós temos que prosseguir no nome de Jesus, não esperando dos outros, não esperando que as circunstâncias melhorem, não esperando que as pessoas façam por nós o que nós não fizemos por ela. Pastor, eu não perdoei fulano de tal porque ele também não me perdoa. Nós não temos que depender da ação do outro para fazermos o certo. Amém? Eu sempre costumo dizer que Deus sempre começou com um. Deus nunca começou com multidão. Então seja você o primeiro a tomar a decisão certa, a fazer a escolha certa. Olha, fulano de tal não me cumprimenta, por isso que eu não cumprimento ele. Onde está o seu caráter? Onde está a sua personalidade? Quem é você que depende do outro para ser o que Deus quer que você seja? Você sabe quem você é? O que você quer da sua vida? Se você não sabe nem para onde está indo, está esperando que tudo melhore para que você seja fiel no seu dízimo, na sua oferta. Está esperando que tudo melhore para que você possa falar de Jesus para alguém. Está esperando que o outro reconheça que errou para você pedir perdão. Está esperando que o outro, que Deus te dê uma saída para que você possa se posicionar na sua fé. Mesmo sabendo que a fé é a certeza do que eu não vejo e a convicção daquilo que eu espero. Amém, irmãos? É o firme fundamento, é a base. Então eu achei interessante nessa propaganda, porque ele disse: olha, não são os facilitadores externos que fazem de você um campeão. Porque o vencer é uma disposição do coração, vem de dentro. É óbvio que ele estava falando do Gatorade, mas o que ele falou foi uma coisa profunda. Ele falou: vencer vem de onde? Vem de dentro, tem que sair do coração. Eu tenho que querer. É como uma empresa que a pessoa às vezes trabalha e ele coloca dificuldade em tudo. Ele tem as ferramentas necessárias para trabalhar, mas como não tem um facilitador maior, ela acha que ele não pode produzir. Mas na verdade nós que temos que entrar na batalha, na disposição, crendo na nossa vitória. Foi isso que Jesus está dizendo aqui: neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus tinha tudo em seu desfavor, tudo em seu desfavor. Jesus era a pessoa para crescer mais magoada, mais aborrecida com tudo, decepcionado, traumatizado. Tentaram matá-lo quando ele era ainda recém-nascido, a vida toda sendo perseguido, criticado. Jesus tinha tudo para jogar a toalha e desistir. Em momento nenhum, procura nos evangelhos um momento que as circunstâncias foram favoráveis para Jesus. Só que Jesus, ele veio para vencer. Ele não veio para ser derrotado. Jesus não veio para amar, para ser amado. Ele veio para amar. Jesus não veio para ser perdoado. Ele veio para perdoar. Ele não veio para ser ajudado. Ele veio para ajudar. Amém? Ele não veio para ser levantado. Ele veio para levantar. Ele não veio esperando nada dos homens. Ele veio para dar o melhor de si para os homens. Amém? Quando nós vivemos assim, a nossa vida muda. Amém? A nossa vida muda. Quando nós, ao invés de esperarmos dos outros, nós damos aos outros aquilo que nós temos de melhor. E Jesus sabia que ele tinha tudo de melhor dentro dele. Ele tinha amor, ele tinha paz, ele tinha alegria, ele tinha bondade, ele tinha cura, ele tinha libertação. Ele não veio esperando nada dos homens, nada de bom. Ele não veio para esperar que as pessoas passassem a mão na cabeça dele, que fossem bonzinhos com ele, misericordioso com ele. Pelo contrário, sempre que ele podia, ele estava relembrando e dizendo aos discípulos: o que esperava ele era a cruz, não era um trono, não era a glória dos
os homens, não era ninguém bater palma para ele, o que esperava para ele era a cruz, mas Jesus, ele veio determinado a vencer. Jesus tinha tudo para desistir, tudo, porque as pessoas o magoaram, cuspiram nele, bateram na sua face, o chamaram de glutão, o chamaram de mentiroso, o chamaram de trapaceiro, o chamaram de ladrão, eles o desprezaram de todas as formas, e Jesus tinha tudo para jogar a toalha e falar: eu desisto. Se Jesus fosse depender de circunstâncias favoráveis, nós não estaríamos aqui agora, mas é diferente quando nós temos disposição para vencer. Ele veio já com a intenção: eu vou vencer, eu tenho uma missão, eu vim aqui para cumprir a minha missão, ninguém vai me tirar da visão que o Pai me deu, eu sei por que eu estou aqui, eu sei qual é o plano de Deus na minha vida, eu sei qual é o propósito de Deus na minha vida, eu estou aqui para fazer aquilo que o Pai me enviou para fazer. E às vezes na igreja, na presença de Deus, muita gente desiste, muita gente afasta, muita gente desvia, muita gente encruza os braços, para de fazer. Sabe por causa de quê? Porque você não tem propósito e você não tem disposição no seu coração para vencer. Você não sabe quem você é, você não sabe para onde você quer ir, e você não sabe para que Deus te chamou. Você está aí, apenas mais um, no meio da multidão. Não estou acusando ninguém particularmente, mas eu não sei como que uma pessoa consegue estar na igreja, no reino de Deus, e não fazer nada para Deus, e não ter disposição. Isso cansa. O ser humano não pode ficar ocioso. A minha esposa costuma falar: olha, é só chegar perto de você, que você arruma alguma coisa para a gente fazer. Eu digo a ela: olha, porque Deus não criou o homem para ficar parado, Deus não criou o homem para ficar ocioso. Há quem diga que Deus mandou o homem trabalhar, foi depois da queda. Não, a Bíblia diz em Gênesis que quando Deus criou o jardim do Éden, colocou o homem nele, mandou que ele o cultivasse, que ele cuidasse dele. Ali já havia trabalho. Deus não criou o homem para ser ocioso, para ser preguiçoso, indiferente, porque isso cansa. Deus criou o homem para produzir, para multiplicar, para abençoar. Isso nos valoriza, isso nos levanta, isso nos ergue. Sair de manhã cedo para trabalhar e voltar à noite é cansativo, é exaustivo, mas é honroso. Quando nós vemos o fruto do nosso trabalho, quando nós chegamos e falamos: Deus, eu consegui isso com o suor do meu rosto, eu lutei, eu não roubei. Meu filho costuma falar assim: ô pai, onde você achou isso quando eu dou ele alguma coisa? Eu falei: meu filho, tira da cabeça, papai não anda achando as coisas não, papai trabalhou e comprou para você. Onde você achou? Você acha que tudo eu acho? Vai andando na rua, acha um tênis novo, vai andando na rua, acha uma sandália nova, vai andando na rua, acha uma roupa nova. Não, eu falei: não, meu filho, ele está com 5 anos, mas tem que ensinar. Eu falei assim: papai não acha nada não, papai trabalha e Deus abençoa e ele compra. A gente luta para ter, não é achado. Ah, então onde você comprou? Aí eu falo com ele, entendeu? Porque as pessoas querem coisas fáceis, acham que tudo é fácil, mas tem que aprender que é com luta, que é com batalha, e que se nós olharmos as circunstâncias, irmãos, eu mexo com vendas, eu falo que vendedor honesto no Senhor, ele tem que viver pela fé. Eu chego para vender onde eu já vejo que já tem alguém vendendo. Pastor, mas vai tomar serviço dos outros? Não, eu vou cruzar os braços, vou esperar que se todo lugar, eu mexo com material de construção, se todo lugar eu for esperar uma obra começar para eu vender, eu não vou vender nunca. Eu chego onde já tem gente vendendo muito maior do que eu, empresa maior, que tem muito mais condições de preço, mas eu vou na fé. E a pessoa diz para mim: ó, já tem alguém me fornecendo. Eu falo: tudo bem, mas se um dia falhar, se um dia você precisar, meu cartão está aqui. Tem gente que me procurou 1 ano depois, 6 meses depois, ou então de manhã eu entreguei um cartão e à noite me procurou. Entendeu? Mas se eu for olhar isso, eu não saio de casa porque está difícil, tem um tanto de obra, tem um tanto de gente vendendo na rua, e daí? E daí? Imagine você, se quem lança algo novo no mercado, seja perfume, imagina se o Silvio Santos pensasse: olha, eu não vou inventar Jequiti não, porque existe Avon, já existe, que mais? Boticário, outro? Natura, são gigantes, são fortes, são poderosos, estão no mercado. Se nós pensarmos assim, nós não saímos do lugar. Se nós olharmos a circunstância, nós nunca avançamos, irmãos.
Amém? Eu gosto um pouquinho de ler, e eu tenho um livro lá falando sobre vendas, que conta o fato de um rapaz, acho que foi nos Estados Unidos. Ele estava no emprego, mas ele queria mudar para um emprego melhor. E surgiu uma vaga numa empresa grande. E ele teve que fazer a inscrição na hora de almoço dele, porque ele não podia largar o serviço que ele estava sem ter arrumado o outro primeiro. Ele precisava trabalhar, era pobre, humilde. Aí, quando ele foi fazer a inscrição, no livro conta que ele chegou lá, tinha uma fila de todo tamanho para fazer a inscrição. Ele falou: meu Deus, quando eu chegar lá, alguém já vai ter conquistado essa vaga. Aí sabe o que ele fez? Lá do seu lugar ele pegou um papelzinho, pegou uma caneta e escreveu assim, ó: não contrate ninguém sem antes falar comigo. Correu lá na frente, pediu licença para todo mundo, entregou o cara da seleção, do RH, voltou lá para o último lugar da fila. E continuou na fila. Aí eles pensaram, esse cara deve ter alguma coisa muito especial, né? E foi na fila. Quando ele chegou na vez dele, ele falou: como é que vai ser? Ele falou: não, você foi selecionado para trabalhar na empresa. Mas falou: por que eu? Por causa do que você falou, para não conversar com ninguém antes, não contratar ninguém antes de conversar com você. A sua atitude, ninguém teve aqui. E ele pegou a vaga. Atitude. Eu nunca falo não com o cliente, eu nunca falo com a pessoa que não tem jeito. A pessoa fala: você acha que você pode fazer, lá, com quantos dias que lá vende? Com 30. Mas você acha que você consegue 60? Vou tentar. Aí eu não consigo 60, mas eu tento 40, tento 45 com o meu patrão. Mas eu nunca falo, não tem jeito, eu não vou conseguir, eu não posso. Não, assim é impossível. Eu sempre deixo uma lacuna aberta para uma possibilidade. Sempre há uma possibilidade. Sempre Deus abre uma porta. Sempre Deus dá uma saída. Mas se nós não estivermos com o coração aberto para enxergarmos isso, nós jamais vamos ver as possibilidades que Deus coloca em nossa frente. Eu saio para trabalhar e eu falo: Deus, abra os meus olhos espirituais, para que eu veja as oportunidades que o Senhor está colocando diante de mim. Seja do meu trabalho, seja de fazer a obra dEle, seja de falar de Jesus. Ontem de manhã eu peguei o computador em casa e escrevi algumas coisas que Deus colocou no meu coração, coisas boas com relação à palavra. Eu falei assim: as lutas vêm com 5 propósitos. E escrevi os propósitos que Deus colocou no meu coração. Coloquei um versículo de Isaías capítulo 40 e mandei para um tanto de cliente. Um tanto de cliente. Perder tempo para quê? Os meus e-mails vão com versículo bíblico. São oportunidades que Deus dá para nós. Amém? E é na hora que você está à toa, que você não tem nada que fazer, é que você tem que abrir o coração e ver o que Deus quer te mostrar. Não é chutar bola de meia, não. Mas aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. Deus está sempre nos dando oportunidades. Mas nós temos que saber que a nossa vitória não depende de quê? De circunstâncias. Porque para a vitória se manifestar, as circunstâncias sempre serão adversas. Ontem eu vi o pastor Silas Malafaia falando uma frase. Ele falou: olha, você que fala mal de mim, que fica passando e-mail para mim, me criticando, me maldizendo. Ele disse assim: eu aprendi uma frase. Ele falou o nome da pessoa que disse. E eu vou repetir para você, que quando os meus inimigos me perseguem, porque eles estão reconhecendo o meu valor. Ele falou: você me fala mal de mim, manda e-mail criticando, está sendo meu inimigo, porque você reconhece o meu valor. Se eu não tivesse valor nenhum para você, você não estaria preocupado com o que eu faço, preocupado comigo, com o que eu falo. Você nem me perceberia se eu não fosse um risco para você. É desse jeito. Falou: não pensa que você me magoa, me aborrece, não. Pelo contrário, você me enobrece. Quando você me critica, quando você fala mal de mim pelas costas, é sinal que para você eu tenho valor, eu sou alguém perigoso. E você está tentando me abater, mas não vai conseguir. Então, se nós dependermos de circunstância, como eu disse, olha, se Silvio Santos fosse olhar que já tinham outros produtos cosméticos no mercado,
ele não entraria com Jequiti. Se assim são outras marcas de refrigerante, todo mundo fala mal do Picolino, mas um tanto de gente compra e bebe. E a fábrica só está crescendo, porque eu posso não tomar, você pode não tomar, mas tem gente que gosta. Entendeu? Então a vida é um desafio. E quem não está disposto a lutar, deve então morrer. Porque a vida é cheia de provas. A vida é cheia de lutas. Eclesiastes capítulo 11, versículo 8, diz o seguinte, que ainda que o homem viva muitos anos, e se regozije em todos eles, contudo ele precisa saber que haverão dias de lutas, dias de trevas, e não serão poucos. Então se você não quer ter uma vida de desafio, se você não quer ter uma vida de luta, que é tudo fácil, então é melhor pedir a Deus para você morrer, ir direto para o céu ou para o inferno, conforme o lugar que você escolheu. Porque enquanto estivermos aqui, nós estaremos sendo desafiados, estaremos passando luta, dificuldades, e Jesus, ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, tenha disposição, e essa disposição vem de dentro, vem do coração, onde eu quero chegar, de que forma que eu quero chegar, e quando eu estiver lá, o que eu vou fazer? Qual é o propósito da minha vida? Qual é o propósito? Uma vida sem propósito não tem sentido. Amém? Um dia eu falei com a minha esposa, olha, eu mexo com vendas, e em nome de Jesus eu quero ficar conhecido. Amém? Eu quero fazer bem feito, para ficar conhecido. E um dia, o meu patrão mandou eu ligar para um dos concorrentes nossos, que eles não são inimigos, são concorrentes, que é um dos maiores de Belo Horizonte. E eu falei, o fulano de tal, é o dono da empresa, quem está falando aqui é a Anacleta. Ele falou, eu sei. Eu falei, eu trabalho lá na empresa tal, eu sou vendedor lá. Ele falou, eu sei. E riu, porque um tanto de lugar eu tomo serviço dele. E eles são maiores que nós. Imagine você, quando Davi estava diante do gigante Golias, não tinha nada a favor de Davi, nada, amém? Tinha alguma coisa a favor dele? O gigante era anão? Então não era gigante. Ou então o anão que era, vamos dizer, o baixinho que era Davi, era grande? Também não era. Davi era forte, musculoso? Também não era. Tudo contribuía contra ele. Tudo, as circunstâncias eram totalmente o quê? Adversas. Davi, ele tinha tudo para perder, mas ele tinha no seu coração a fé num Deus vivo, num Deus soberano, num Deus todo-poderoso. Ele não entrou numa batalha para perder, ele entrou para vencer. E ele vira para o gigante, porque são os gigantes que todos os dias nos cercam. São as lutas, são a dificuldade, é a doença que tenta entrar, é o desemprego, é tudo concorrendo ao contrário. Mas quando nós estamos do lado certo, que é do lado de Jesus, a nossa vitória também é certa, amém? E Davi chega diante do gigante com disposição interior, e ele diz, quem é esse incircunciso que afronta o exército do Deus vivo? E ele olha para um gigante como se ele não fosse nada. E ele diz para ele, olha, você vem contra mim com lança, com espada, mas eu vou contra você, é no nome do Senhor dos Exércitos. Deus é maior, ele disse. Deus é maior do que qualquer gigante. Tudo concorria ao contrário. O gigante colocou medo no exército de uma nação inteira. E veio um baixinho invocado, mas corajoso, com a disposição interior de coração, com fé, para vencer. Davi não foi lá para perder, ele não foi lá nem para levar, ele nem foi lá nem para lutar. Na verdade, ele foi levar comida para os irmãos dele no campo de batalha. E quando ele viu aquela afronta, ele ficou revoltado. E ele disse para o gigante, olha, sabe o que vai acontecer com você? Hoje mesmo o Senhor vai te entregar nas minhas mãos, e eu vou cortar a sua cabeça. E todos saberão que há Deus em Israel, que o Senhor é o Senhor dos exércitos. Amém? Tudo concorria ao contrário. As circunstâncias eram contrárias. Ele não tinha tamanho, ele não tinha força física, ele não tinha nada aparentemente que pudesse dar alguma vantagem para ele. Mas interiormente ele tinha fé, ele tinha disposição, ele tinha o desejo de vencer. E é isso que faz a diferença. Amém? Nós estamos já no mês 10 do ano,
que mudou na sua vida de lá para cá? Aquele blá 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 de final de ano. O ano que vem eu vou fazer, o ano que vem vai acontecer, o ano que vem, aí passa janeiro nada, fevereiro nada, março, abril, e nós estamos lá sentados, prostrados, com o braço cruzado do mesmo jeito, e não muda nada. Sabe por causa de quê? Falta de propósito. Eu não sei se vocês já ouviram alguma vez o pastor Miles Morro pregando. Alguém aqui já ouviu? Ele mora em Bahamas, ele é americano. E ele disse que quando ele era pequenininho, não sei quantos irmãos que ele tinha, ele era pobre, as pessoas o desprezavam, eles dormiam no chão. E ele falou que pegava um caderno e escrevia os seus sonhos, os seus alvos, os seus planos, os seus propósitos. E as pessoas às vezes riam dele. Ele disse que quando ele estava na faculdade, os ingleses é que davam aula para eles. E virava, na faculdade não, na escola, no primário, no primeiro grau. E ele falou que ele não esquecia um dia com a professora, virou para ele, porque em Bahamas a maioria do pessoal é negro, e falou assim, esses macacos pensam que podem aprender alguma coisa, mas eles são burros. E ele disse que eu falei com a minha filha outro dia, eu falei, olha, a gente fica reclamando de crítica, não, crítica é bom, nós temos que ser criticados mesmo, porque a crítica nos alerta para os nossos erros, para nossas falhas. Eu não quero ninguém ficar passando a mão na minha cabeça e fingindo com hipocrisia comigo, não. Entendeu? Então, às vezes a pessoa fica falando, dando tapinha nas costas, fingindo, não, critica mesmo. Aí eu vou ver se eu estou errando ou se eu não estou. Porque se eu não tiver, eu vou te provar. Quando eu entrei lá na empresa onde eu trabalho, teve uma reunião, trataram comigo uma coisa e voltaram atrás de salário. Aí, uma pessoa da diretoria falou assim, nós não gostamos de pagar vendedor bem, não. Por causa de quê? Porque o vendedor, quando ele começa a ganhar bem, ele relaxa. E ele já não produz tanto. Cheguei em casa e falei com a minha esposa assim, pois eu vou mostrar, nem me conhecem. Me conhecem na igreja, pregando, orando por eles. Profissionalmente eles não me conhecem. Vou provar para eles em nome de Jesus, que não vai ser o dinheiro deles que vai me motivar, mas a minha fé em Deus e a minha fidelidade a Deus. E para a glória de Deus, creio eu acho, que eu sou o que mais vendo lá. Independente do que me paga. Sabe por causa de quê? Porque o meu primeiro compromisso é com Deus. E é com a palavra de Deus. E a Bíblia diz que nós temos que trabalhar para o homem como servindo ao Senhor. E Deus vai nos recompensar. Amém? E é Deus que nos recompensa. E recompensa nem sempre vem em dinheiro, vem em saúde, vem em socorro, vem em livramento, vem em paz, vem em prosperidade. Tem várias formas de vir a recompensa de Deus. E que no final, se você somar, virou dinheiro. Amém? E eu falei com minhas filhas, ao invés de ficar com raiva de quem te critica, pega a crítica e levanta a cabeça. E quem sabe você está errando mesmo. Quem sabe nós estamos falhando mesmo. Quem sabe nós temos que melhorar mesmo. Não é desanimar não. Eu vou provar que eu não sou assim mais. Então prova. Não é de boca não, convida. Eu vou provar que eu mudei. Então prova vivendo. Isso é caráter. Amém? E eu falava isso lá em casa, quando alguém te criticar, não fica molengando com raiva não. Eu disse para você que Jesus levou tudo quanto é nome. E Jesus não mudou a postura dele não, porque por causa do caráter de Jesus. Porque Jesus ele tinha propósito. Ele sabia onde que ele queria chegar. Ele sabia o que ele veio para fazer. E muito mais, ele sabia quem ele era. Amém? Então deixa falar mal, deixa criticar. Eu sei que tem coisa que dói mesmo. Tem coisa que machuca, tem coisa que entristece, mas eu costumo também dizer que sentimento é algo maravilhoso que Deus colocou em nós. Porque sem sentimento, sem emoção, nós seríamos insensíveis às coisas que acontecem ao nosso redor. Mas Deus não colocou sentimento em nós para nos dominar, não. Amém? Se nós deixarmos que sentimento nos domine, a gente sai de casa, larga emprego, sai de igreja, muda de bairro, cava um buraco, entra no caixão e morre. Porque sentimento leva-nos à depressão, à angústia. Nós temos que ter caráter diante de Deus e disposição. Eu sei que não é fácil, eu também não sou de ferro. A gente sente sim, mas Deus não colocou sentimento em nós para que sentimento nos domine. Amém? Se nós não tivermos propósito, foi o caso de Davi. O gigante afronta ele, zomba dele. Fala com ele, se você pensa que eu sou cachorro, para você vir contra mim com pau, com pedra, eu não sou cachorro não, rapaz, vou te esmagar.
falou: quem é você para afrontar o exército de Deus vivo? E Davi acabou com ele. Davi não tinha nada favorável, mas ele acabou com ele. Sabe por causa de quê? Porque o vencer vem de dentro. Tem que haver disposição, tem que querer. Onde você quer chegar? Vai passar 1 ano, 2 anos, como eu estava dizendo. Tem gente que no passado do ano passado para cá, na passagem de ano, planejou, orou: eu vou fazer isso, Deus, vou ganhar não sei quantas almas, vou para a faculdade, foi nada, fez nada. Sabe por causa de quê? Porque faltou propósito. Eu falava aqui do pastor Miles Moore. Pastor Miles Moore, quando ele foi criticado, falaram: vocês são macacos, burros, vocês nunca vão aprender nada. Ele falou que foi para casa, faltou só comer o livro dele. Se tornou o melhor da escola, ganhou uma bolsa para a faculdade. E o homem tem hoje 4 cursos superiores, é dono de hotel, ele é rico, ele é conselheiro até da China, consultor até na China. Tem livros dele aí que já venderam mais de 100 milhões de cópias. Potencial é um deles, como liberar seu potencial, propósito. O homem é conhecido no mundo inteiro. Até na China ele é consultor, que é um país fechado, eles o chamam. As palestras dele são cobradas por hora, milhares de dólares. O macaco que estava lá na escola, que era burro, mas que não aceitou a crítica, não olhou as circunstâncias, tem 3 ou 4 cursos superior, é rico. Ele falou: eu sou rico hoje e graças a Deus sou novo ainda. Sabe por causa de quê? Porque não olhou a circunstância, porque não olhou o que estava ao seu redor, não se deixou render pelo que estava acontecendo. É a mesma coisa de igreja. O pessoal fala: olha, eu não vou votar em ninguém não, porque o Brasil está cheio de bandidos, cheio disso. Então tudo bem, deixa eles fazerem o que quiserem. Ao invés de você orar para Deus levantar pessoas certas, vai lavando as mãos, seja um Pilatos da vida, seja covarde, não faça nada, não lute por nada, não aprenda nada, encruza os braços e vai morrendo, vai mofando, e vai deixando a vida passar. Eu ouvi uma frase da boca desse homem, do Miles Moore, um dia que eu estava num seminário, onde ele estava pregando. Ele disse algo profundo. Ele disse: olha, você não nasceu no século 1, 2 ou 3 ou 4, é porque Deus não tinha plano na sua vida lá. Você nasceu nesta geração, você nasceu nesse século, porque Deus tem um plano na sua vida agora. Amém? E ele disse: e a próxima geração vai ouvir falar de você. Amém? Que a sua vida seja um ícone para a glória de Deus, que não seja um esquecimento, um abafamento, que você seja alguém que incomoda o inferno, que você no seu serviço seja alguém que incomoda as outras pessoas, mas não porque você é aborrecido, chato, porque você é mal-humorado, mas porque a sua vida é um testemunho vivo para a glória de Deus. Amém, irmãos? Amém? Então, se nós formos depender de circunstâncias para nós podermos avançar, para nós vencermos, nós não vamos chegar a lugar algum. Mas se nós tivermos disposição interior, fé no coração, como disse Jesus: no mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham o quê? Bom ânimo. E ele dá uma garantia: eu venci o mundo. Em outras palavras, se eu venci, vocês vão vencer, porque nós estamos nele. Nós não estamos sozinhos, nós não estamos órfãos, nós não estamos abandonados. Ele disse: eu não vou deixar vocês órfãos, mas eu vou enviar o Espírito Consolador. Amém? Então fique em pé no seu lugar, em nome de Jesus. Eu não sei quais circunstâncias você está vivendo hoje, mas se elas são totalmente desfavoráveis, isso é bom, porque a sua vitória vai ser grande, para a glória de Deus. Pena que você não acredita. Eu disse que as circunstâncias que você está vivendo hoje são desfavoráveis, isso é bom. E quanto maior o desfavor. Ontem eu fiz uma loucura, ficaram até rindo de mim lá na minha casa. Eu já fui empresário, de derrota e de fracasso eu sei falar bem, por isso que eu só estou animado para falar de vitória, porque eu estou vencendo a cada dia em nome de Jesus. Amém? Eu falo, estou falando o que eu vivo, estou mentindo, estou dando exemplo. E quando a minha firma faliu, para pagar os outros, eu vim de casa, carro, o que eu pude fazer eu fiz, até onde eu fiz. E nós moramos hoje de aluguel, eu tinha uma casa boa, tinha carro bom, nunca fui rico,
a não ser em Cristo. Ontem eu entrei no jornal O Balcão, lá tem uma parte lá que fala assim, procuro. Não tem assim? Sim ou não? Aí eu coloquei lá, procuro. Coloquei assim na cara de pau. Tem que ser cara de pau. Moro de aluguel, pago tanto, estou procurando um imóvel para pagar parcela neste valor que eu pago aluguel com a pequena entrada. Coloquei no meu telefone e o meu e-mail. Ah, pastor, você é doido? Claro. Ué, como que alguém vai saber se eu não falar? Concorda comigo? Como que alguém vai saber que eu estou procurando se eu não falar? Se você ouviu o testemunho do Adriano, o irmão Adriano Nunes, né? Marido da Adriana, como que ele comprou a casa dele, você vai falar que eu não sou doido. Entendeu? E vai ver onde ele mora, o que Deus fez na vida dele. Porque para Deus nada é. Isso aqui que eu coloquei na cara de pau ainda, no meu anúncio, eu falei, eu creio que vou achar um imóvel para comprar nessas condições, porque para Deus nada é impossível. E daí? Ué, alguém vai me bater porque eu estou falando isso? Entendeu? Dá que um crente, às vezes nem crente, um ímpio, fica admirado também. Eu falei, esse cara é pirando. Vou dar minha casa para ele. Chamei para trabalhar para mim, ele é muito corajoso. E eu estou aí para isso? Ah, o cara não importa de ficar falando palavrão na rua aí, colocando música mundana, e de garrafa, de não sei de quê, e besteira, e o cara não tem vergonha na cara. Eu vou ter vergonha de falar uma verdade, que eu estou procurando mesmo, dentro das minhas condições. Para Deus nada é impossível. Amém? O noivo da minha filha estava contando ontem ali, ó. Colega seu, né, que mora num condomínio, lá em Ribeirão das Neves, condomínio fechado. A casa foi comprada? Foi ganhada. O cara mora lá nos Estados Unidos, não é isso? Deu para a irmã dele. O cara mora nos Estados Unidos, deu a casa, dentro de um condomínio fechado. Ué, Deus é Deus, irmão. Se aconteceu, o que pode acontecer comigo? Se não acontecer assim, Deus vai prover dinheiro para poder comprar. Amém? Para Deus nada é impossível, não. Que vida é essa? Eu vou esperar tudo ficar pronto para poder falar que eu acredito em Deus. É desse jeito. Se o meu anúncio vencer, eu vou colocar aí de novo. Vou colocar mais versículo bíblico ainda. E vou escrever bem grande assim, socorro. Entendeu? Aí o cara fala, esse cara está precisando mesmo. Não, mas é sério, fica calado. O que o cego de Jericó ele fez? Quando Jesus estava passando, ficou calado, não ficou? Uma multidão, Jesus tinha percebido ele lá? Não. Tinha não, ué. E ele começa a gritar, ele ouve acerca de Jesus. E ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E nada. Continuou gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia fala que a multidão falou com Jesus assim, cala a boca, com o cego. Cala a boca, porque você está incomodando, mestre. Mas quando falaram isso com ele, ele calou a boca. Ele gritou mais alto, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia fala que no meio da multidão, o que Jesus fez? Falou, vai se danar? É isso que ele falou com ele? Ah, vai plantar batata no asfalto. Nem asfalto lá tinha. A Bíblia fala que Jesus parou, mandou buscá-lo e falou, o que você quer que eu te faça? Ele falou, eu quero ver. E Jesus falou, então veja. A sua fé te salvou. Então fica caladinho, fica tímido. Os tímidos não herdarão o reino de Deus. Fica caladinho, quietinho no seu canto. Não põe para fora, não chora, não busca Deus, não clama. Fica olhando para as circunstâncias e vai caindo, vai diminuindo. Não, deixa Deus, em nome de Jesus, a unção do Senhor, extravasar do seu coração, da sua vida. Amém? Então feche seus olhos, levante o seu rosto. Eu não sei quais são as circunstâncias que você está vivendo hoje, mas eu sei, o nosso Deus não depende de circunstâncias favoráveis para mudar a nossa vida, para mudar a nossa situação, porque Ele é o Deus que opera o impossível na nossa vida. Amém? Ah, pastor, mas o médico diz que essa doença não tem cura, mas Jesus é o médico dos médicos, e Jesus ele disse que nada é impossível para aquele que crê.
Ah, pastor, mas as coisas estão difíceis demais. Lá onde eu moro tem essa dificuldade. Lá onde eu congrego tem essa. Olhe para o Senhor. Vamos olhar para Ele. Nós estamos vivendo nos dias onde a verdadeira igreja do Senhor vai se revelar. Amém? E vai se revelar no meio das circunstâncias adversas. E saber quem é o Senhor da sua vida. Existe uma multidão seguindo Jesus hoje. Uma multidão. Mas será que a maioria está com o coração nele? A maioria está com fé nele? Será que uma balançada vai fazer a pessoa sair da presença de Deus? Então levante o seu rosto para Deus. E eu quero fazer uma oração especial nesta manhã. Por pessoas que estão passando por uma dificuldade muito grande. Que não vê nenhuma porta se abrindo ainda. Mas nós vamos ministrar na sua vida essa vitória no nome de Jesus. Se você não crê, eu creio. Em nome de Jesus, amém? Tem alguém aqui assim, que entrou aqui passando uma luta, uma adversidade, que não sabe nem como que vai fazer amanhã, mas Deus vai mudar a situação hoje. Você crê nisso? Você crê? Alguém quer vir aqui à frente? Se não quiser, não tem problema, mas se quiser vir, eu gostaria que você viesse. Vamos orar por você, em nome de Jesus. Tem alguém aqui assim, irmão? Sim ou não? Tem não, né? Então amém. Então vamos orar, fica no seu lugar mesmo, feche seus olhos e levante o seu rosto para Deus. Vencer vem de dentro. A vitória está no nosso coração. Eu gosto de uma frase que o pastor, ele fala aqui: eu vou vencer porque eu tenho fé, coragem e entusiasmo. Mas eu acrescento mais uma palavra: eu vou vencer porque eu tenho fé, coragem, entusiasmo e determinação. Amém? Determinação também. Você está determinado a vencer? Sim ou não? Então feche seus olhos. Meu Deus e meu Pai, no nome do Senhor Jesus nós te amamos, nós te adoramos, nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te bendizemos, nós te magnificamos, nós te engrandecemos, porque o Senhor é santo. E eu clamo ao Senhor em nome de Jesus nesta manhã. Nós rejeitamos toda covardia, nós rejeitamos de nossas vidas todo fracasso, todo desânimo, todo desalento, toda incredulidade, porque diz a tua palavra que o Senhor não nos tem dado espírito de covardia, mas de amor, de poder e de moderação. Oh Deus, em nome de Jesus, oh Rabalahashui Cataramaia, levanta nesses últimos dias uma igreja que conhece não somente os teus nomes, Jeová Jiré, Jeová Nissi, oh Deus amado, Jeová Tissidikeno, mas um povo que conhece o Deus dos nomes, o Deus da palavra, um povo que sabe não somente versículos decorados, passagens bíblicas decoradas, mas que conhece o Deus das passagens bíblicas, que conhece o Deus de Israel, por experiência, por convívio, por intimidade, por relacionamento no dia a dia. Deus Todo-Poderoso e Eterno, em nome de Jesus, eu expulso de nossas vidas todo espírito de fracasso, de desgraça, de derrota, de morte, de destruição, todo espírito de opressão, esse demônio que tem se levantado muitas das vezes como um gigante, esta doença que se levantou como um gigante, este problema, o desemprego, essa luta que se levantou como um gigante, esta dificuldade que se levantou como um gigante, mas o Deus de Davi é o Deus desta igreja, o Deus de Israel é o Deus desta igreja, e nesta manhã, no nome de Jesus, nós nos levantamos contra esse gigante, é no nome do Senhor Jesus Cristo, é no nome do Senhor dos exércitos, é no nome daquele que tem um nome, que é sobre todo nome, e nós quebramos, e nós anulamos, e nós cancelamos toda ação do inimigo, em nome de Jesus. Espírito de enfermidade, doença, miséria, desgraça, tristeza, angústia, opressão, depressão, em nome de Jesus, nós expulsamos você e nós declaramos a sua derrota, porque está escrito que para isto se manifestou o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, para desfazer, para destruir as obras do diabo.
diabo. E no nome de Jesus, nós declaramos vitória, declaramos socorro, livramento, proteção, provisão, saúde, portas abertas. Nós profetizamos vida no teu nome, Jesus. Porque esta é a tua vontade para a nossa vida. Um povo vitorioso para louvor da tua glória. Receba ânimo na sua vida. Receba disposição para vencer. Em nome de Jesus, receba coragem do alto, disposição do Espírito de Deus, para andar em triunfo para a glória do Deus eterno, para que o nome do Senhor seja glorificado, porque está escrito que então verão a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve, em nome de Jesus, amém? Você pode aplaudir esse Deus maravilhoso e santo, e abrir a sua boca e dar glórias a Ele.